Olá, alunos! Hoje nós vamos fazer uma interpretação de texto de língua portuguesa. Eu tô aqui na página 114 e esse texto aqui é do Maurício de Souza, da turma da Mônica. Ele pegou esse texto e fez baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente de 2006, página 19. Vamos ver aqui o que diz o texto. Então, aqui eu tenho um médico, né? E eu tenho um bebezinho, e aqui tá falando assim que toda criança tem direito à vida e à saúde. Então, toda criança tem direito a viver, a passar no médico, a ter remédios disponíveis para ela, acompanhamento médico. Toda criança tem direito à alimentação. Seja ela simples o que for, mas a criança tem que ter alimentação, café da manhã, almoço, janta. Toda criança tem direito à educação. Educação, aqui no caso, é educação escolar, né? A criança tem o direito de frequentar a escola e aprender, tá? Toda criança tem direito à liberdade. Liberdade de expressão, que seria a liberdade de falar, liberdade de brincar, de conviver com os amigos, né? Claro que dentro das regras familiares, do cuidado também para com a criança, né? Toda criança tem direito à convivência familiar e comunitária. O que seria isso? A convivência familiar necessariamente não precisa ser a mãe e o pai. A convivência familiar está relacionada à mãe, aos irmãos, a tios, a avós. E a convivência comunitária, então, seria os amigos, seriam a comunidade, que seriam as pessoas do bairro, os vizinhos, do prédio, da rua, os amigos da escola, os amigos da igreja, caso a criança pertença a uma igreja, e assim por diante. Tá? A criança, ela tem direito ao respeito. A criança, ela tem que ser respeitada, ouvida, dentro da sua idade, dentro do que ela é, ela tem que ser vista como ser humano, tá? Direito ao respeito. Não é porque a criança é criança, né, que nós devemos tratá-la como se ela não soubesse de nada, como se nós não devêssemos para ela uma explicação das coisas, uma conversa sobre assuntos familiares, né? Então, o respeito à criança dentro da particularidade dela, dentro da idade dela, dentro do que é permitido e dentro do que ela também entende naquela idade, né? Nem tudo que a gente fala por uma criança de 4 anos, de repente a gente pode falar para uma criança de 2, a criança de 2 não vai entender, e assim por diante, né? A tia tá dando aí alguns exemplos, né? Direito à dignidade. O que seria dignidade? Dignidade é ter uma vida digna, é ter casa, ter comida, ter roupa, ter um doce sim, né? Ter aquele cantinho, aquela caminha, a coberta, o brinquedo, ainda que tudo seja simples, mas que a criança viva com dignidade, tá? Direito à profissionalização, né? O franjinha aqui, ó. A profissionalização seria o quê? O direito ao estudo, né? A criança, ela tem direito de ser encaminhada aos estudos e a ter a sua profissão. É lógico que quando a criança vai ter a sua profissão, ela já não é mais criança, né? Ela é adolescente, ela já é um adulto jovem, tá? Então, direito à profissionalização é a criança crescer aprendendo, crescer tendo escolaridade, até chegar aí num curso da sua profissão, tá? Isso nós estamos falando de direito de criança e de adolescente também, tá?
Mas aqui abaixo, direito à convivência familiar e comunitária, eu já falei. Descendo aqui, direito à cultura. O que seria isso, direito à cultura, né? Direito a frequentar museus, direito a ler livros, ter acesso a livros de leitura, assistir talvez filmes, né, apropriados para a idade. E desse jeito a criança vai ficando cada vez mais culta, ela vai tendo outros aprendizados que não é só o da escola. Então ela lê um livro, ela lê uma revista, ela assiste um filme apropriado para a idade dela, ela vai a um museu, conhecer outras coisas, né, outros modos de vida, coisas do passado, e assim ela vai se enriquecendo culturalmente, tá? A criança, ela tem direito também ao lazer, que é brincar, né? Brincar com os amigos, brincar com os primos, brincar muitas vezes até com o pai e com a mãe. Toda criança tem que brincar, tem que passear, né? Ir a um parque, ir ao cinema, nem que seja de vez em quando, mas a criança, ela tem que ter o direito ao lazer, a viver as coisas que são da idade dela, certo? E aqui, direito também ao esporte, né? Aí a gente vê um menininho de cadeira de rodas, né? Esqueci o nome dele na Turma da Mônica. Mas o que quer dizer ele aí com o esporte, né? Você vê que é uma bola de basquete. É que o esporte, gente, ele não tem só para as pessoas ditas normais, né? Que nasceram com o corpo normal. O esporte, ele tem para todas as crianças, as deficientes, as ditas normais, né? Então, o esporte, ele é muito importante. Ele faz bem para o corpo e ele faz bem para a mente também. Ele socializa a criança. O que é isso? Ela faz mais amizades. A criança perde a timidez. O esporte é muito bom em todos os sentidos, tá? E ele é abrangente, tá? Não é porque uma criança tem alguma deficiência que não tenha esporte para ela. Tem para todos, tá? Mas aqui embaixo a gente vê os direitos da criança e do adolescente, que é o que eu tô falando aqui para vocês agora. Aqui em cima veio bastante direito da criança, vem direito do adolescente aqui com a profissão também, né? Então, todos esses direitos aí são de vocês. No Brasil, muitos documentos falam do direito da criança e do adolescente. Maurício de Souza pegou aqui o ECA, nós professores chamamos de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que fala aí um monte de leis e direitos que a criança e o adolescente têm no nosso país, tá? Muito bonitinha, né? A historinha e a Turma da Mônica é tudo, né? Eu adoro. Ai, tia, mas o que é direito, né? O que seria direito? Direito é aquilo que é dado à pessoa segundo as leis do país que ela vive. Então, o nosso país, né, assim como outros, lógico, tem a Constituição Brasileira, que é um livro, vamos dizer assim, né, que tem todas as leis que regem o nosso país, tá? E aí, conforme essas leis, os cidadãos brasileiros, eles têm direito, nós, né, temos muitos direitos, né, que é aquilo que me é permitido pela lei. O que eu posso fazer dentro do meu país que a lei me permite? É o meu direito. Mas eu também, como cidadã brasileira, eu tenho os meus deveres. Então, por exemplo, eu tenho que, para eu viver em comunidade e viver bem aqui no Brasil, no meu país,
na minha cidade, no meu bairro, no meu prédio, na minha rua, eu também tenho